Olá, você que me segue no Rodrigo Silva Arqueologia. Nós estamos de volta aqui para o nosso bate-papo semanal sobre Bíblia, teologia, religião, arqueologia e assuntos afins. E eu fico muito feliz por ter você nos acompanhando. Mas eu quero convidá-lo para se inscrever no nosso canal. Muitas pessoas acompanham semanalmente, de maneira até religiosa, eu diria, as coisas que eu posto aqui, mas não são inscritas. Se você se inscrever no canal, você está ajudando para que esse conteúdo chegue a cada vez um número maior de pessoas. E mais, você também está nos ajudando a divulgar a palavra de Deus. Então, se inscreva no canal, se gostar do conteúdo, deixe o seu like, o seu comentário também é muito bem-vindo aqui, tá certo? Nesse momento, eu quero falar com vocês sobre um assunto que tem ardido em meu coração durante algum tempo. Como é que nós podemos conciliar a ideia de pertencermos a uma igreja que nós acreditamos ser verdadeira e aqueles que não concordam conosco e que estão fora da nossa igreja? Eu digo isso porque vira e mexe, tem muitas pessoas acusando, por exemplo, os adventistas do sétimo dia de exclusivistas, só eles que vão para o céu. Eu já vi algumas coisas por aí. Por exemplo, há algum tempo alguém me mandou um vídeo onde um preletor falava assim, até citando o meu nome: os adventistas, eles têm uma heresia, o sábado para eles implica em salvação. Rodrigo Silva está mentindo, porque eu disse certa vez que não é o sábado que me faz ser salvo. E a pessoa falou, os adventistas colocam que o sábado implica em salvação, sim. Se você não guardar o sábado, você não vai ser salvo. Para os que insistem em dizer isso, até a pessoa que me procurou também, eu dei a mesma resposta, eu vou responder com uma outra pergunta, tá certo? Você que é evangélico, católico e diz assim, os adventistas acham que o sábado implica em salvação. Eu pergunto a você, honrar pai e mãe implica em salvação? Qual a resposta você daria? A mesma resposta que você der para a pergunta que eu fiz é a resposta que eu dou para a pergunta ou afirmação se o sábado implica ou não em salvação. Vou fazer outra pergunta. Você acha que não levar o nome de Deus em vão implica em salvação? Você acha que não matar, não adulterar, não cobiçar implica ou não implica em salvação? E repito, a resposta que você der é a resposta à pergunta se o sábado implica ou não em salvação. Agora, dentro dessa pergunta vem um desdobramento, que eu não posso fugir dele. O que eu faço com aquele monte de pessoas que não concordam comigo e não guardam o sábado, por exemplo? Eu vou mais além. E aquelas pessoas que nem têm a fé cristã? Eu sei que uma maneira mais peremptória de responder isso é dizer, a partir da própria afirmação credal ou afirmação do credo, não, para ser salvo tem que aceitar Jesus como seu salvador pessoal e passar pelas águas do batismo e participar da confissão dos credos, ou do credo de Westminster, para citar a versão protestante, ou do credo niceno-constantinopolitano da Igreja Católica, ou do que está determinado no Concílio de Trento, no Concílio Vaticano II. Enfim, você tem que aderir ao credo. Mas eu tenho várias dificuldades com isso. Por quê? Uma delas é que, dependendo de como eu lidar com essa temática, eu posso criar uma perigosa, se não herética, relativização da verdade. Eu posso criar uma ideia de que tudo vale para Deus, o que não é o ensino bíblico. A Bíblia não diz, por exemplo, que Jesus é um dos caminhos, uma das verdades, uma das vidas. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Quando você lê isso no grego, é mais enfático ainda. Jesus respondeu, ego eimi he rhodos, realetheia kai retzoe. Eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ele não diz que era um dos caminhos, ali está com um artigo antes. Então não posso relativizar a verdade. Por outro lado, eu também não posso cair no extremo do exclusivismo. Seja um exclusivismo adventista, seja um exclusivismo católico, seja um exclusivismo presbiteriano, seja um exclusivismo admitido ou embutido. Porque há muitas pessoas que condenam o exclusivismo, mas acabam praticando o exclusivismo na sua palavra. Quando ele coloca de maneira assim bem vociferal na internet, isso aqui é um herege, e fala assim até soltando cuspe pela boca ou fogo pelas ventas, como dizem lá no interior.
esses hereges eu vou denunciar mesmo, e fala de maneira panfletária, cheio de argumento ad hominem, sabe? Por que esse ódio, esse rancor? Será que essa é a maneira de defender as coisas de Deus? Eu até posso ouvir alguns procurando justificar a sua postura. Sim, porque a heresia tem que ser combatida, o erro tem que ser combatido, Jesus combateu, temos que apelar para a verdade. Sim, eu acabei de falar do outro extremo aqui, de acabar caindo no erro de achar que tudo vale. Mas será que é a fogo e ferro que nós defendemos aquilo que a Bíblia diz? E perdoe-me a sinceridade, esta é uma postura exclusivista. É aquela pessoa que chama o outro de exclusivista, mas ele só aceita que vai para o céu quem pensa exatamente como ele pensa. Ele até atenua aqueles que pensam diferente, desde que estão na cartilha dele. Por exemplo, alguns apologetas da internet que eles escolhem as pautas que eles aceitam e que não aceitam. Então, por exemplo, algumas coisas que eles discordam, mas que não os agride por qualquer razão, eles falam que são erros que não implicam em salvação. Mas o outro é errado. Então, é muito curioso isso aí. Não estou jogando indireta para ninguém, não quero citar nome, realmente, porque esse não é o objetivo, mas isso existe na internet. Há até uma historinha que contam por aí, e você pode aplicar essa historinha a diferentes círculos religiosos, que certa vez, na ressurreição, um homem estava andando com um anjo ali pelas ruas de ouro, né, pelas praças, pelas avenidas da Nova Jerusalém, e ele falou com o anjo, eu tenho só uma dúvida, o que é aquele muro alto que tem ali no canto? Aí o anjo falou baixinho com ele assim, aquele ali é o condomínio da religião tal. Ah, é? E por que eles estão lá dentro? E por que você está falando tão baixinho? Não, é porque eles acham que só eles queriam ser salvos. Então Deus, por misericórdia, criou um condomínio com um muro alto, porque se eles souberem que tem pessoas de outro pensamento aqui fora, eles podem ficar loucos. E a gente fala baixinho para eles não escutarem que também há outras pessoas salvas aqui fora. Aí você pode aplicar isso aí a algumas pessoas do segmento judaico, do adventismo, do pentecostalismo, do catolicismo, enfim, como queira. Eu acho que o que nós temos, eu tenho certeza, é conciliar certeza religiosa, afirmação teológica precisa, com amor pelo meu semelhante. E como fazer isso na prática, Rodrigo? Bom, em primeiro lugar, você tem que saber por que você é presbiteriano, por que você é católico, por que você é adventista, por que você é metodista, por que você é assembleiano e assim por diante. Você não pode ser de um segmento religioso apenas porque é bonitinho o culto ali, ou porque você está gostando daquela menininha que é filha de um líder da igreja, ou porque você gosta da música, ou porque ali é um lugar legal. Não são essas as razões pelas quais você deve ficar numa igreja. Esses dias alguém me perguntou que queria sair da religião dela. Rodrigo, eu quero sair da minha igreja. O que você acha? Eu disse para essa pessoa o seguinte, olha bem, eu podia ser um oportunista e já tentar trazê-la para a minha religião, ela não era adventista. Eu falei assim, a única razão pela qual você está desobrigado de continuar numa igreja é se você chegar plena e conscientemente à certeza de que a doutrina que ali é ensinada não é a doutrina bíblica. Aí existe uma ruptura que não dá para continuar. Essa é a única razão que autoriza alguém sair da igreja e ir para uma outra igreja. É a única. Fora isso, eu vou sair daquele ministério porque o outro me ofereceu um cargo melhor, o outro me ofereceu dinheiro, o outro me ofereceu uma estrutura melhor. Eu vou sair daquela igreja porque eu não vou com a cara do pastor. Eu vou sair daquela igreja porque eu não gosto do jeito das músicas ali. Não. Você pode, é lógico, evidentemente, mudar às vezes de bairro, você está frequentando uma igreja muito grande, você sente no seu coração o desejo de ir para um lugar menor, na periferia, tudo bem, isso aí é compreensível, eu estou falando largar a igreja mesmo, eu vou sair dessa religião aqui, tá certo? Então você tem que ter a convicção religiosa de onde você está, mas essa convicção tem que ser regada com o amor pelo seu semelhante e deixar Deus ser Deus. Eu vou explicar isso dentro da Bíblia, para não parecer que eu estou inventando. Aliás, eu devia estar até usando a Bíblia nova que eu ganhei dos meus queridos amigos, o Hugo e o Diogo, lá da Plenitude. Eu quero agradecer eles me deram uma Bíblia novinha e eu já tenho que
aposentar essa aqui, mas eu vou usá-la hoje ainda. Eu vou mostrar nessa Bíblia velha aqui como que Deus vai surpreender você agora com alguns elementos que chocam com aquela visão mais, sei lá, ortodoxa de um único caminho, aquele que eu acredito. Tá certo? Você vai se chocar. Essa temática, essa polêmica de qual o papel da igreja na salvação e como é que eu lido com aquele que pensa teologicamente diferente de mim, esse é um debate que vem de longa data. No terceiro século de nossa época, no terceiro século de nossa era, o Cipriano já dizia extra ecclesia nulla salus, que em latim significa fora da igreja não há salvação. E ele continuava escrevendo, não pode ter Deus como pai quem não tem a igreja como mãe. Aí você tem outros também que ecoaram o mesmo pensamento, até antes de Cipriano. Você tem Irineu de Lyon, Santo Tomás de Aquino, se eu não me engano também Agostinho de Hipona, vários outros falaram a mesma coisa. E aí? Eu sei que tem toda uma explicação católica de qual o sentido disso, não significa que só quem está dentro da igreja católica que vai ser salvo, mas qual o sentido eclesiástico da salvação? Onde fica essa questão de igreja verdadeira? Como é que eu concilio isso aí? Vamos lá. Então, em primeiro lugar, nós devemos pensar no que a Bíblia diz. Eu vou falar alguns nomes para você. Melquisedeque, Naamã, os magos do Oriente, aqueles que visitaram Jesus ali no seu nascimento, Jetro, sogro de Moisés, o Reuel, Nabucodonosor, o centurião de Cafarnaum, o centurião, o soldado romano ao pé da cruz, a mulher samaritana, a mulher Ciro-fenícia ou cananita e outros. Mas esses nomes que eu citei, o que eles têm em comum? Se você respondeu, são todos nomes de pessoas que não pertenciam ao povo de Deus e eram pessoas que foram salvas e demonstraram grande fé, você está certo. Todos esses que eu citei aqui e outros que eu poderia citar ainda o endemoniado de Gadara, por exemplo, pessoas que não faziam parte do povo de Deus eram sinceras. Alguns presumem até, por exemplo, que o próprio Lemuel, que escreveu uma parte do livro de Provérbios, também era um não israelita e que era sincero a Deus, e Deus ainda usou para escrever uma parte da Bíblia Sagrada. Agora, quer ver que a coisa fica mais forte? Então veja bem, pela Bíblia, eu tenho o povo de Deus, vou chamar de igreja visível, tá bom? Que é o povo visível de Deus. E eu tenho pessoas de fora desse povo de Deus que são igualmente fiéis ao Senhor, sinceros à luz que possuem e que tiveram a sua fé elogiada, e nenhum desses que eu mencionei foi convertido para o povo de Deus. Isso aqui é interessante. Nenhum deles foi convertido para o povo de Deus. Teve que fazer parte do povo de Deus. Falando do conceito de povo de Deus, vamos pegar o que a Bíblia apresenta. Quando você vai para o livro do Gênesis, você tem a primeira separação ali entre a descendência de Sete e a descendência de Caim. Que Caim matou Abel, então Sete veio assumir o lugar de Abel, então você tem a descendência de Sete e a descendência de Caim. E Deus queria manter essas descendências separadas porque os de Sete estavam preservando as coisas de Deus, os de Caim, as heresias. Aí veio o dilúvio, destruiu a humanidade toda, quando a descendência de Sete e de Caim começaram a misturar. Depois que Noé sai da arca, Deus de novo separa um povo para si através da dinastia ou da descendência de Sem. Aí de Sem vem vários descendentes, um deles vai ser Éber, depois Terá, depois Abraão, Isaac, Jacó, os 12 filhos de Jacó, as 12 tribos de Israel, vem até o período de 722 a.C., as tribos do norte desaparecem, ficam só Judá e mais uma tribo e meia no sul, aí vem os judeus, depois vem Jesus, aí começa a igreja e vem da igreja até a última dispensação. O que há de comum em toda essa linha cronológica que eu fiz da Bíblia?
você vê que Deus sempre teve um povo visível, que eu posso chamar de igreja visível. É que a palavra igreja é uma palavra que vem do grego, ela é própria do Novo Testamento, mas no Antigo Testamento você tem a palavra kahal, que é comunidade, assembleia, povo, grupo. Povo é mas kahal é um povo reunido. E kahal significa eclesia, em grego, ou igreja. Então existe a igreja de Cristo, na verdade, ela se torna cristã no Novo Testamento, mas ela existe desde o Antigo através do povo hebreu. E antes do povo hebreu, através ali daqueles que faziam parte da ascendência de Noé, porque você tem alguns ali, que por sua vez eram da dinastia de Sete. Então veja bem, na história da redenção, existe o povo de Deus. Então aqui eu não tenho margem para relativizar. A Bíblia não fala de povos de Deus, existe o povo de Deus. E quem era esse povo? O povo de Israel, depois a igreja fundada por Jesus. Então Deus não escolheu para ser o seu povo os babilônios, os romanos, os filisteus, os hititas. Não. Ele escolheu os hebreus, depois chamados também de israelitas, o povo de Israel. Esse era o povo de Deus no Antigo Testamento. Agora, mesmo Deus tendo o seu povo visível, havia pessoas fora desse povo visível que também faziam parte do povo de Deus de maneira invisível. É como se fosse, alguns teólogos dão essa nomenclatura, igreja visível e a igreja invisível. Eu sei que os conceitos de igreja visível e invisível podem variar de autor para autor, de livro para livro. Eu estou colocando para vocês o conceito de como eu trabalho com esses dois termos aí, ou esses dois binômios. Igreja visível e igreja invisível. A igreja visível é o povo que Deus escolheu, que deu a escritura, é esse aqui, a quem eu revelo a minha doutrina. E fora desse povo, pessoas sinceras a Deus, que também são o povo de Deus, mas da igreja invisível. Eles estão espalhados em todo lugar. Aí você, até uma maneira também diferente, mas não antagônica à que eu falei de separar a igreja visível da invisível, seria dizer o seguinte: mesmo dentro da chamada igreja visível, você tem a igreja invisível, porque você tem os sinceros e os não sinceros dentro da igreja, e lá fora você tem os sinceros e os não sinceros. Até o Santo Agostinho de Hipona ironizava falando que nós não devemos nos surpreender porque existem muitos lobos dentro da igreja e muitas ovelhas fora dela. Interessante, né? Existem muitos lobos dentro da igreja e muitas ovelhas fora dela. Estou ligando aqui que depois eu vou querer mostrar para vocês um poema bonito da Cecília Meirelles, mas daqui a pouquinho, no momento certo, eu mostro aqui. Agora, vocês devem ter assustado quando eu falei que nem todas as pessoas sinceras que aparecem fora do povo ali de Deus, Deus traz para o povo. Quero alguns exemplos? Vamos lá. Eu vou começar com Naaman. Segundo Reis, eu anotei aqui alguns para ilustrar. Segundo Reis, que conta a história de Naaman, no capítulo 5, versículos 17 em diante. Você sabe a história de Naaman, não vou repeti-la. Naaman era um general da Síria. E que era a Síria? Inimigo de Israel. A Síria foi aliada de Israel, falando do norte, né? Ela se aliou a Israel no norte para atacar o sul, mas durante um tempo a Síria foi inimiga de Israel. Ela foi inimiga. Era um povo pagão, era um povo idólatra, era um povo que comia carne de porco, que os judeus abominavam, era um povo que não era circuncidado, ou seja, pensando com as categorias da época, aquele povo era o povo pagão, os incircuncisos. Aí um general de lá, chamado Naaman, que tinha uma menina israelita, que era sua serva, olha que interessante, ele ainda escravizou uma israelita. Ele ficou doente, pegou lepra. E a menina falou com ele assim, olha, tem um profeta na minha terra que pode curar o senhor. Interessante, né? Mandar curar o camarada que te escraviza. Pois ele saiu de lá da Síria e veio para Israel e foi curado
de lepra. Isso está em 2 Reis, capítulo 5. Aí depois que Eliseu, que é o profeta, o cura, ele oferece para Eliseu dinheiro. Eliseu não quer dinheiro de maneira nenhuma, não quer dinheiro. E ele fala, poxa Eliseu, mas você me mostrou que o Deus de Israel é o Deus verdadeiro. Agora preste atenção no que diz aqui a partir do verso 17. Diz assim, então Naamã ofereceu dinheiro, Eliseu não quis. Então Naamã disse, se você não quer, então peço que seja permitido a este seu servo levar 2 mulas carregadas de terra, porque este seu servo nunca mais oferecerá sacrifício nem holocausto a outros deuses, a não ser ao Senhor. Então veja, aparentemente ele converteu, ele pediu para levar aqueles pacotes de terra de Israel, porque ele queria ajoelhar naquela terra para orar ao Deus de Israel. Mas ele não se tornou israelita. Que interessante. Mas quando ele fala assim, porque eu não vou mais oferecer sacrifício a não ser ao Senhor, ao Deus de Israel, ele continua dizendo assim, mas que o Senhor Deus perdoe seu servo uma coisa. Quando o meu senhor, o rei, entrar no templo em Rimon para ali adorar, e ele se encostar no meu braço, e eu também tiver de me encurvar no templo de Rimon, quando assim me prostrar no templo de Rimon, que o Senhor Deus perdoe esse servo por isso. E se fosse você? Imagine que alguém fala assim, olha, você me curou, tá bom? A pessoa era pagã, veio lá de uma religião pagã da Índia. Essa pessoa se curou, veio para cá, você orou na sua igreja, ela se curou de lepra e fala assim, a partir de hoje eu não vou mais acender nenhum incenso aos deuses lá na Índia. Eu só vou cultuar a Jesus. Só vou cultuar a Jesus. Agora, que Jesus me perdoe uma coisa. Quando eu estiver lá na Índia com os meus pais, e no dia lá de Shivananda, de Shiva, que eles no festival se prostrarem ali para oferecer incenso, eu vou me prostrar também. Eu tenho certeza que 90% de nós, estou até me incluindo nos 90%, iríamos falar, não, se você aceitou Jesus como seu salvador pessoal, você não pode fazer mais isso, porque agora você tem consciência, você sabe, Deus não leva em consideração o tempo da ignorância, mas você não é mais ignorante, agora você tem que saber, etc. A gente ia bater nessa tecla e ia acabar com a fé do homem. Mas foi isso que Eliseu fez? Eliseu falou, vai em paz. Olha que murro, eu vou repetir a passagem que eu li, é 2 Reis, capítulo 5, versículo 17 até o 19. Gente, isso aqui, quando eu li a primeira vez, foi um murro na boca do meu estômago. Será que Eliseu estava relativizando a verdade? Não creio. Ele era um profeta de Deus. Mas você está entendendo aqui que a coisa é mais séria do que o nosso chauvinismo teológico permite? Eu vou pegar outra passagem para vocês. Melquisedeque. Melquisedeque também não era parte do povo de Deus. Ele era fora do povo de Deus. E quando você vai a Gênesis capítulo 14, versículo 20, Gênesis 14, versículo 20, diz assim, vou ler o verso 18. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Ele era sacerdote do Deus Altíssimo. Ele abençoou Abraão e disse, Abraão, seja abençoado pelo Deus Altíssimo que criou os céus e a terra, e bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os adversários de você nas suas mãos. E Abraão deu a Melquisedeque o dízimo de tudo. Ele contribuiu. Ele reconheceu o sacerdócio de Melquisedeque. Outro exemplo que eu poderia dar para vocês é Jetro, o sogro de Moisés. A gente vai para o livro de Êxodo. Quando você lê aqui em Êxodo capítulo 2, versículo 16, que eu acho que é a primeira vez até que Jetro ou Reuel é apresentado. Gênesis 2,16, diz assim, o sacerdote de Midian tinha 7 filhas, as quais vieram tirar água e encheram os bebedouros para dar de beber ao rebanho de seu pai. Então vieram os pastores e as expulsaram dali. Moisés, porém, se levantou e os defendeu e deu de beber ao rebanho.
Então Moisés acaba salvando aquelas moças ali, aquelas donzelas, e uma delas se casa com Moisés. E note, elas eram filhas do sacerdote de Midian. Então ele não era um sacerdote israelita. Quando você vai para Êxodo, capítulo 18, versículos 10 em diante, você vê que, olha, Êxodo 18, versículos 10 em diante. Versículo 10. E disse, está falando de Jetro, bendito seja o Deus que libertou vocês das mãos dos egípcios e da mão de Faraó. Agora sei que o Senhor é maior do que todos os deuses, porque livrou esse povo das mãos dos egípcios quando agiram arrogantemente contra o povo. Então Jetro, sogro de Moisés, ofereceu um holocausto e sacrifícios a Deus. E Arão e os anciãos de Israel vieram para comer com o sogro de Moisés na presença de Deus. O sogro de Moisés, à semelhança de Melquisedeque, não fazia parte dos israelitas, mas foi reconhecido como sacerdote de Deus. Olha que interessante. Deus tinha sacerdotes legítimos fora do povo de Israel. Isso é incrível. E mais, nem Melquisedeque, nem o Jetro foram obrigados ou constrangidos a se converter à religião judaica, à religião israelita. Tanto é que o capítulo 18 de Gênesis, de Êxodo, termina dizendo: então Moisés despediu de seu sogro e esse voltou para sua terra. Eu sei que alguns, eu já vi alguns comentários que falam assim, não, mas é porque o Jetro se converteu ao Deus de Moisés. A pessoa pode até falar isso, mas é uma afirmação gratuita, porque a Bíblia não diz isso. A Bíblia já o descreve como sacerdote de Midian. A Bíblia o coloca exercendo função sacerdotal antes até dos levitas. E a Bíblia o descreve despedindo de Moisés e voltando bonitinho para sua terra. Também não se converteu. O endemoniado de Gadara. Se você ler no Evangelho, quando Jesus expulsa o demônio daquele jovem que também não era judeu, ele estava na cidade de Gadara, que fazia parte da Decápolis, que eram cidades pagãs do outro lado, na margem oeste, na margem leste, perdão, do Mar da Galileia, ficava na margem leste, lugar pagão. Eles criavam porcos, tanto é que o demônio deles sai para um grupo de porcos, uma manada de porcos que estavam ali. E quando aquele rapaz é curado, ele pede a Jesus, Senhor, deixa eu te seguir, deixa eu ficar com o Senhor. Jesus, não, fica aqui e prega para os seus. Isso é incrível, Jesus não permitiu que ele viesse para o povo judeu. Você vai ficar aí mesmo, prega para os seus. A mulher com fluxo de sangue, que Jesus curou a filha dela, era uma mulher cananita. Quando o evangelista chama de Ciro Fenícia, era a nomenclatura normal do primeiro século, mas quando o outro evangelista chama de mulher cananita, é Marcos que a chama assim, é um título pejorativo. Essa etnia não era mais usada nos tempos do Novo Testamento. É como chamar alguém de pagão hoje, que é uma coisa, ou gentio, que é uma nomenclatura um tanto pejorativa. Jesus cura a filha da mulher e fala com os apóstolos, poxa vida, eu não encontrei em Israel fé como dessa mulher. Olha bem. Ele não falou com ela assim, pois é, eu vou te curar, mas agora você vai se tornar judia, você vai oferecer o sacrifício, você vai participar das 3 peregrinações para Jerusalém anuais. Não. Nem a mulher samaritana também. O que eu aprendo com todos esses exemplos que eu estou dando para vocês, gente? Não é relativizar a verdade. Repito, Jesus não relativizou a verdade. Quando ele estava conversando com a mulher samaritana, ele foi duro ao dizer, tá, vocês não podem esquecer, minha filha, a salvação vem dos judeus. Então Jesus não é daquele que acreditava que todos os caminhos levam a Deus. Ele falou, a salvação vem dos judeus. Você pode falar do monte aqui onde os seus pais adoraram, né? Mas a salvação vem dos judeus, filha, não é dos samaritanos. Tá certo? Então Jesus foi muito claro nisso. Ele fez afirmações muito redutivas. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Eu sou a revelação suprema do Pai. Mas ao mesmo tempo, Jesus afirmou, abro aspas, tenho outras ovelhas que não são desse aprisco.
a mim convém conduzi-las. Então haverá um só rebanho, um só pastor. Mas enquanto não há um só rebanho, um só pastor, por implicação, eu entendo que as ovelhas de Jesus ainda estão fora desse aprisco. E ele falou para os apóstolos, esse aprisco pode ser o judaísmo, pode ser até a igreja cristã que estava nascendo. Ou seja, Deus tem seus filhos em toda parte. E isto não vai de encontro à realidade que Deus tem um povo, uma igreja visível. Percebeu? É isso que eu quero acentuar. Não é contraditória à verdade que Deus tem uma igreja visível, o fato de que ele tem uma igreja invisível, feita de pessoas que estão em toda parte, na igreja visível e fora dela. É por isso que eu costumo dizer que eu creio na minha igreja, por isso que eu sou adventista. Se eu cresci mais ou menos na doutrina da igreja, eu não seria adventista, eu seria mormon, eu seria testemunho de Jeová, eu seria, sei lá, Seishanoye, eu seria da Universal do Reino de Deus, eu seria qualquer coisa. Mas a igreja de Deus é maior do que a igreja adventista. Porque ela é feita dos sinceros que estão dentro da minha igreja e fora da minha igreja. Por isso, não há nenhuma contradição em dizer a igreja de Deus é a igreja que eu pertenço e, ao mesmo tempo, ela é maior do que a igreja que eu pertenço. Ficou claro isso para vocês? Agora, vamos continuar aqui. Quando você vai para a janela 1040, olha por que é difícil a gente ficar muito preso a questões assim de placa. Quando você vai para a janela 1040, o que é a janela 1040, Rodrigo? Vou explicar para você. A janela 1040 é um quadrante da Terra no mapa que vai acima da linha do Equador desde a África até a Índia, até o Japão, e dentro desse quadrado, dessa janela, que é na verdade quase um retângulo, no meridiano ali, nos graus 10 por 40, você tem uma grande parte de pessoas, e é onde o cristianismo é minoria, e em muitos países que estão nesse lugar o cristianismo é proibido. Agora, qual que é o problema de eu ficar por demais preso em placa? Porque eu tenho aí nesse quadrante, até uns 2 anos atrás, eu quero ver as estatísticas atuais, eu tenho 3,2 bilhões de pessoas vivendo. Na janela 1040, eu tenho 3,2 bilhões de pessoas. E menos 1% no máximo são cristãos. E o que eu faço com os outros? Se eu ficar por demais preso à placa de igreja, eu não vou terminar a obra do evangelho nunca. Nunca na vida. Vou mais além. Eu tenho uma estatística, eu até aprontei a fonte dela aqui, porque eu sabia que talvez alguém poderia procurar. O Population Reference Bureau. Esse que é um órgão até ligado também a questões de governo das Nações Unidas, fez uma estimativa que desde o período do bronze até hoje, que é a época que a gente chama na Bíblia de patriarcal, já passaram pelo mundo 107 bilhões de pessoas. Isso dá aproximadamente 16 ou 17 vezes a atual população da Terra. Tá bom? Ou seja, do que tem hoje no mundo, cerca de 16 ou 17 vezes já passaram, 107 bilhões de pessoas. Agora faz uma conta imaginária. Desses 107 bilhões de pessoas, quantos será que ouviram que Jesus Cristo é o Senhor? Quantos será que ouviram o Evangelho? Quantos será que foram evangelizados? Quantos é que viveram, cresceram e morreram sem saber quem foi Jesus de Nazaré ou Bíblia Sagrada? O que eu faço com essa multidão? A resposta mais óbvia que alguns dão, não, eles morreram perdidos, porque eles não conheciam o Evangelho, mas aí eu tenho várias dificuldades na minha mente. Algumas não bíblicas, outras bíblicas. Quando eu digo não bíblicas, não é porque ferem a palavra de Deus, é porque não estão na Bíblia, são sentimentos. Outras estão na Bíblia, esse que é o ponto que eu quero colocar. Quer dizer então que elas vão morrer sem salvação porque não ouviram o Evangelho? Se for assim, o que eu faço com aquela passagem da Bíblia que Deus fala: eu não levei em conta o tempo da ignorância
Deus fala, eu não levo em conta o tempo da ignorância. Está na Bíblia lá, Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Se ele não leva em conta o tempo da ignorância, então o que ele faz com essas pessoas? Por outro lado, eu também não posso fiar demais nessa questão do tempo da ignorância, senão eu posso criar também um dilema. Tá, se quem está ignorante está automaticamente salvo porque é ignorante em relação ao evangelho, então é melhor não pregar. É melhor deixá-los na ignorância, concorda comigo? Porque se quem está na ignorância, Deus não está levando em conta os pecados dele porque ele está na ignorância, então quando eu prego o evangelho, eu estou fazendo um desserviço, porque agora o sujeito pode perder a salvação. É melhor deixar todo mundo ignorante. Ou como um ateu, certa vez, para fazer uma chacota dos cristãos, falou o seguinte, olha, se criança é inocente, então mata todas as crianças ao nascer, que aí vocês vão estar sendo mais coerentes em permitir que todas já vão automaticamente pelo céu, sem correr o risco de deixarem de ser crianças, se tornarem agora adultos, pecadores, perderem a inocência e perderem a salvação. Como é que a gente resolve isso? Bom, vamos por partes. Vamos para a Bíblia. Primeiro, de acordo com a Bíblia Sagrada, ninguém jamais ficou sem testemunho da verdade. Quer ver? Eu vou ler para vocês aqui o livro de Atos dos Apóstolos. Quando Paulo e Barnabé vão pregar lá na cidade de Listra, eles falam o seguinte, Atos dos Apóstolos, capítulo 14, versículos 15 a 17. Paulo e Barnabé pregando, eles falam assim, Senhores, por que estão fazendo isso? Nós também somos seres humanos como vocês, porque o povo da cidade queria idolatrar Paulo e Barnabé pensando que eram deuses gregos, que eram Mercúrio e Barnabé seria Júpiter. Ou melhor, Paulo Júpiter e Barnabé seria Mercúrio, parece que ou o contrário. Aí eles falam, senhores, não façam isso. Eram idólatras aquele povo lá. Nós também somos seres humanos como vocês, sujeitos aos mesmos sentimentos e anunciamos o evangelho a vocês para que se convertam dessas coisas vãs ao Deus verdadeiro. Aquele que fez o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. Nas gerações passadas, Deus permitiu que todos os povos andassem nos seus próprios caminhos. Preste atenção nisso aqui. Contudo, não deixou de dar testemunho de si mesmo, fazendo o bem, dando a vocês chuvas dos céus e estações frutíferas, enchendo o coração de vocês de fartura e alegria. Então veja bem, no passado Deus deixou o povo andar nos seus próprios caminhos. O que significa isso? Deus tolerou algumas coisas sem endossá-las. Mesmo dentro do povo de Israel, Deus tolerou, por exemplo, que os patriarcas fossem polígamos. Não há nenhuma repreensão de Deus a Jacó pelo fato de ele ter duas mulheres ao mesmo tempo. Não há nenhuma repreensão, por exemplo, a Eucana porque tinha duas mulheres ao mesmo tempo. Não há nenhuma repreensão de Deus a Davi por ter casado com várias mulheres, ou Salomão. Mas isso não significa que Deus tenha endossado. Então Deus permitiu, tolerou algumas coisas ali. Contudo, a parte que eu quero chamar a atenção é essa, contudo, não deixou de dar testemunho de si mesmo. Ou seja, todos os povos tiveram um testemunho de Deus. Se eles tiveram um testemunho de Deus, cada um tem uma luz mínima através da qual ele vai ser julgado. Então, não significa que todos os que estão na ignorância já estão automaticamente salvos porque Deus não leva em consideração o tempo da ignorância. Não. Aqueles que estão na ignorância do evangelho tiveram na sua cultura algum lampejo de verdade a qual eles podem aceitar ou recusar. E esse lampejo de verdade é que vai definir a sua salvação ou não. Melhor, a aceitação ou rejeição a esse lampejo de verdade é que vai decidir a sua salvação ou rejeição. Em outras palavras, haverá muitos índios que não conheceram Jesus e não foram batizados e serão salvos, e haverá muitos índios em igualdade de situação que não serão salvos. Quer a parte bíblica que diz isso? Vamos lá. Romanos capítulo 1, versículos 19 a 22. A carta de Paulo aos Romanos esclarece bem isso para nós. Romanos capítulo 1, versículo 19 a 22.
diz assim. Eu vou ler primeiro o verso 18. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e injustiça dos seres humanos, por meio da sua injustiça suprimem a verdade. Ele continua. Porque o que se pode conhecer a respeito de Deus é manifestado entre eles, porque Deus lhes manifestou. Percebeu? Deus manifestou para eles, antes mesmo da chegada do Evangelho. Porque os atributos invisíveis de Deus, isso é, o seu eterno poder e a sua divindade, claramente se reconhecem desde a criação do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que Deus fez. Por isso, os seres humanos são indesculpáveis. São indesculpáveis, ou seja, não tem como ninguém argumentar o seu pecado com base na ignorância. Por quê? Porque pelo menos uma luz da verdade ele teve. Então, se Deus vai tolerar algumas práticas não corretas daquele povo, como tolerou ao povo de Israel ser polígamo, como eu disse ali, se Deus vai tolerar é uma coisa, mas dizer que esse povo está em trevas absolutas é outra. Naquele grupo que não conheceu o Evangelho, havia lampejos da verdade que eram o bastante para eles decidirem ao lado do Deus verdadeiro ou da injustiça. Paulo continua ainda no livro de Romanos também, capítulo 2, versículos 23 e 24. Ele continua dizendo aqui, 2, 23 e 24. Olha o que ele diz. Você que se gloria na lei e desonra a Deus pela transgressão da lei, pois como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vocês. Essa passagem aqui, ela é importante para mim, porque eu lembro que um dia que eu falei que a minha vida é a única Bíblia que muitas pessoas estão lendo lá fora, alguém falou assim, mentira, porque quem é crente verdadeiro não deixa balançar por isso. Se alguém está escandalizado é porque não tem fé genuína. A pessoa falou isso. Se alguém fora da igreja está escandalizado é porque não tem fé genuína. Não é verdade isso, porque a Bíblia fala que o nome de Deus é desonrado entre os gentios por causa do povo de Deus. Agora eu quero ler ainda em Romanos, capítulo 2, o versículo 11 até o versículo 16, que continua falando daquela questão de como Deus se revela aos povos que não tiveram o Evangelho, que não tiveram a revelação escriturística, etc., não tiveram a Bíblia. Diz assim, porque Deus não trata as pessoas com parcialidade. Outras traduções dizem, Deus não faz acepção de pessoas. Assim, todos os que pecaram sem lei perecerão. E todos os que pecaram sob a lei serão julgados pela lei. Ou seja, o salário do pecado é a morte, porque todos os homens pecaram e todos carecem da glória de Deus. Então, todo mundo está condenado ao pecado, todo mundo está condenado à morte, porque todo mundo pecou. Quer conheça a lei, no caso aí a revelação escriturística, quer não conheça a revelação escriturística. Aquele que pecou sem conhecer a Bíblia vai perecer sem conhecer a Bíblia, mesmo não conhecendo a Bíblia. E aquele que pecou conhecendo a Bíblia vai perecer sendo condenado pela Bíblia. Mas isso significa que todo mundo que pecou sem a Bíblia vai ser perdido? Não. Por quê? O texto continua. Porque os justos diante de Deus não são aqueles somente que ouvem a lei, mas os que praticam a lei é que hão de ser justificados. Quando, pois, os gentios, isto é, os pagãos, aqueles que não tiveram acesso à revelação escriturística, quando os gentios que não têm lei fazem por natureza o que a lei ordena, eles tornam lei para si mesmos, embora não tenham leis. Estes mostram a obra da lei gravada no seu coração, o que é confirmado pela consciência deles e pelos seus pensamentos conflitantes, que às vezes os acusam, às vezes os defendem. No dia em que Deus, por meio de Jesus Cristo, julgar os segredos das pessoas de acordo com o seu evangelho. Ou seja, naquele grupo que peca sem lei, alguns vão perder a salvação, outros não. Naquele grupo que peca com a lei, alguns vão perder a salvação, outros não. Ou seja, o que vai definir a minha salvação é a graça de Cristo e o seu sangue derramado na cruz do Calvário que eu recebo pela fé.
Mas a fé não é um dom exclusivo de pessoas que têm a doutrina verdadeira. A fé é um dom que Deus deu à humanidade inteira. Então a pessoa pode exercer fé naquele lampejo da verdade que ele descobriu, ou que foi revelado a ele. Tem um livro que infelizmente está esgotado. Eu acho que é a Vida Nova que publicava e deveria voltar a publicar esse livro. Chama-se O Fator Melquisedeque, de Don Richardson, um missiólogo que conta como ele chegava às vezes em lugares onde o evangelho não estava, e antes do evangelho aquele grupo já tinha na cultura deles alguma coisa que parecia que Deus estava tocando naquele grupo. Por exemplo, eu lembro de uma tribo que ele menciona lá, que uma vez por ano pegava 2 galinhas. Uma eles sacrificavam, a outra eles soltavam pelo mato, depois de confessar os pecados deles sobre aquelas galinhas. Parece muito com o dia do Yom Kippur lá dos judeus, que trazia justamente um bode para Azazel, outro para o Senhor, um soltava no deserto. Então, ninguém está excluso. Aí você fala, por que pregou o evangelho para esse povo? Aquele pouquinho de lei, de verdade que ele tem, já não é o suficiente para ele ser salvo, se ele aceitar aquela luz que ele tem. Por que eu tenho que pregar para ele? Por várias razões. Letra A, para que eu também participe da obra da redenção, que é um privilégio, mais do que uma obrigação, é um privilégio. Segundo, os índios sempre ganharam bebê no meio do mato. Sempre. Sem hospital, sem nada. E eles sobreviveram. Por causa disso, eu não vou levar a medicina de ponta para as tribos, eu vou levar a medicina de ponta. Porque talvez muitos problemas que eles tiveram poderiam não ter se tivesse uma medicina mais adequada, uma vacinação aprovada, apropriada e tudo mais. Eu posso ir a pé daqui até São Paulo, mas eu também posso ir de carro. Então por que eu vou a pé? A humanidade sempre andou a pé. Nem por isso nós deixamos de inventar automóveis. Entenderam? Então, algo que vem para melhorar nunca deve ser desprezado. E o evangelho não vem só para melhorar, vem para aperfeiçoar o conhecimento de Deus. Eu vou ler outra passagem para vocês. Hebreus capítulo 1, versículo 1. Hebreus capítulo 1, versículo 1, diz assim: Antigamente, Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas. Então Deus falou muitas vezes, de muitas maneiras aos pais pelos profetas. E quando você lê isso, a gente pensa assim, não, claro, ele falou lá no povo hebreu. Não, senhor, mesmo fora do povo hebreu. Quer exemplo? Eu vou dar para você. Olha o que diz aqui Tito, capítulo 1, versículo 12. Tito, capítulo 1, Tito, capítulo 1, versículo 12. Está aqui. Diz assim: foi um dos cretenses, um próprio profeta deles, que disse: os cretenses são sempre mentirosos, feras terríveis, comilões preguiçosos. Essa frase, os cretenses são sempre mentirosos, é de Epimênides, um grego, pagão, tá certo? Que fez várias afirmações proféticas em Atenas, no 6º século a.C., falando contra a adoração local e falando que os atenienses tinham esquecido de adorar ao Deus Supremo. Isso é interessante. Agora, olha que mais curioso. A carta de Paulo a Tito chama esse cretense, esse pagão Epimênides, de profeta. Profeta, vou ler de novo, olha. Ele diz assim: foi um dos cretenses, um próprio profeta deles que falou. E será que ele estava falando que era falso profeta? Não. No verso 13 ele diz: esse testemunho é verdadeiro. Olha que interessante, Paulo reconheceu um profeta verdadeiro no meio dos gregos. E não é só aqui não, quando você vai para Atos dos Apóstolos, capítulo 17, tem um episódio para mim assim maravilhoso. É uma das partes mais lindas de Atos 17, a partir do versículo 16, quando Paulo vai pregar em Atenas.
e ele faz menção ao Deus desconhecido. Paulo fala o seguinte: aquele que vocês adoram sem conhecer é precisamente esse que eu vim anunciar. Olha que curioso, quando você vai ler depois leu em casa com calma esse capítulo de Atos 17, do versículo 16 até o final. Paulo, quando ele está ali em Atenas, num primeiro momento ele vê a idolatria, ele vê os ídolos, ele vê as estátuas. Diz que Paulo ficou irritado face àquela idolatria. Claro, ele era judeu, ele era um homem de Deus, ele conhecia os 10 mandamentos, e o mandamento era bem claro em dizer: não farás para ti imagem de escultura. Ele lembra que no concílio de Jerusalém foi colocado que aqueles gentios que eles evangelizavam, que eles fugissem dos ídolos, que eles não comessem coisas sacrificadas aos ídolos, que se abstivessem do sangue, fujam dos ídolos. E Paulo, nesse contexto, fala assim: olha, eu estou vendo os objetos da adoração de vocês, eu vejo que vocês são muito religiosos. Ele elogiou. E não foi um elogio falso, não, ele elogiou de verdade. Vocês são muito religiosos. Pois este que vocês adoram sem conhecer, gente, isso aqui é brilhante. Paulo reconheceu que eles adoravam ao Deus verdadeiro sem conhecer. Então havia adoração ao Deus verdadeiro ali. Ele não falou assim: vocês têm que abandonar os ídolos e passar a adorar o Deus verdadeiro. Não, ele coloca como uma ação já presente antes da sua chegada. Esse que vocês adoram sem conhecer é precisamente aquele que eu vim anunciar. Vocês já adoram. É reconhecer a verdade de Deus entre aqueles que não veem Deus como eu vejo. Percebeu isso? Está bem claro na Bíblia Sagrada. Quando você vai a Apocalipse 18, lá fala da Babilônia mística. Apocalipse 14 fala da Babilônia. Apocalipse 17. Em Apocalipse 18, quando fala da Babilônia, que muitos comentaristas bíblicos interpretam como sendo a confusão religiosa no mundo, a voz do anjo que desce do céu fala: caiu, caiu a grande Babilônia, a confusão religiosa. Sai dela, povo meu. Povo meu. Quem está falando? Deus. Então Deus tem um povo em Babilônia, é povo de Deus. Se Deus, em pessoa, no Apocalipse, falou que ele tem um povo dele em Babilônia, quem é Rodrigo para ficar pondo o dedo e falando: você é um herege, você não vai para o céu, você não está salvo, você não é salvo? Quem sou eu? Perceberam? E os que escreveram isso aqui são pessoas que estavam muito firmes à doutrina. Eles não brincavam com a doutrina. Tanto é que muitos deles, com exceção de João, foram mártires pela causa. E se eu pegar muito essa questão de ortodoxia, sabe onde é que isso começou a minar dentro de mim? Eu vou falar com vocês. Eu tenho a minha convicção doutrinária muito bem estabelecida. Eu não tenho dúvidas daquilo que eu acredito. Olha os livros que eu estudo. Mas quando eu chamo um irmão não adventista de irmão, eu estou sendo honesto, ele é meu irmão. Quando eu peço oração por ele e oro por ele, eu estou sendo muito honesto. Eu acredito na oração dele. Quantas irmãs da Assembleia de Deus intercedem por mim? Quantas pessoas na Católica rezam por mim? Mas sabe, quando eu estudo a história, eu vejo que não dá para ser chauvinista, nem ficar preso à placa. Porque Mateus 24:14 será pregado esse evangelho do reino em testemunho a todas as nações, e isto não está sendo levado a cabo apenas pelos adventistas do sétimo dia. Quantos missionários presbiterianos, católicos, metodistas estão aí dando a sua vida pelo evangelho? Você sabia que enquanto eu estou gravando esse vídeo, há pessoas que estão se tornando mártires pelo evangelho hoje na janela 1040? Várias pessoas estão sendo mortas. Lembra quantas irmãs de caridade foram expulsas lá da Nicarágua? Há outras que estão sendo mortas na Caxemira, irmãs de caridade, católicas. Eu não concordo com a doutrina católica. Eu não rezo para Maria. Eu não acredito na intercessão dos santos. Eu não acredito na confissão auricular. Eu não acredito que o Papa está no primado de Pedro. Eu não acredito num monte de coisas da Igreja Católica. Elas acreditam. E elas estão dando a vida delas por amor a Cristo. Eu estou falando dessas irmãs de caridade
Eu vou falar aqui, não, elas não, esse martírio não é válido porque elas não guardam o sábado. Esse martírio não é válido porque elas rezam para Maria, elas são idólatras, elas beijam a mão do Papa. Quem sou eu na fila do pão para fazer uma declaração dessa? Aliás, vou mais além. Ai de mim se fizeram uma declaração dessa, porque a Bíblia fala, não julgueis para não serdes julgados, porque com a medida que você julgar os homens, você vai ser julgado também. Eu não concordo doutrinariamente com as testemunhas de Jeová. Se alguém estiver morrendo e precisar do meu sangue, ou mesmo não isso, eu vou doar o meu sangue. Eu não concordo com as testemunhas de Jeová que Jesus não é Deus. Para mim, Jesus é Deus, plenamente Deus. Ele não é um Deus de segunda categoria, um Deus criado. Eu não concordo com as testemunhas de Jeová que você não possa conversar, nem dar um bom dia para os que foram desassociados, tratando-os como leprosos. Não concordo com isso. Mas a despeito das minhas discordâncias, doutrinárias, eu tenho a história me contando que na Segunda Guerra Mundial, cerca de 10 mil testemunhos de Jeová foram tornados prisioneiros por Adolf Hitler. Pelo menos uns 600 deles temos declarações que morreram no campo de concentração ao lado dos judeus. Foram mártires. E por que os testemunhos de Jeová morreram? Aliás, olha bem, a morte deles na mão de Hitler tem até um aspecto até mais assim forte do que o holocausto dos judeus. Vou explicar por quê. Você sabe que esse tema do holocausto é um tema muito caro para mim, muito sensível. Mas olha que interessante, o judeu era morto por sua etnia, ele não tinha escolha. Ele ia ser morto e acabou. Mas o testemunho de Jeová, ele podia escolher. Se um soldado da Gestapo, da SS, chegasse para um testemunho de Jeová, ele falaria o seguinte, rejeita a sua fé e você vai estar livre, leve e solto, sem problema nenhum. E ele falou, não, eu prefiro ir para o campo de extermínio. Eu vou desonrar uma pessoa que teve essa firmeza? Será que se alguém chegar para mim hoje e falar o seguinte, olha, desiste de guardar o sábado, desiste de ser adventista e você está livre, leve e solto, ou você vai para o campo de extermínio, com sua família e tudo mais? Será que eu vou ter a mesma firmeza daquele testemunho de Jeová que morreu em Auschwitz, ao lado dos judeus? Eu tenho que respeitar isso. O que eu faço também com aqueles católicos que foram mártires, com os protestantes que foram mártires, os cátaros albingenses? Até o famoso livro dos mártires de Foxe, que é um clássico da história protestante, ele coloca um capítulo lá falando dos cátaros e albingenses que foram mortos por sua fé. E os coloca como verdadeiros mártires da causa de Cristo. Agora, os cátaros e albingenses, só para que você saiba, eles eram gnósticos. Eles tinham ensinamentos que são completamente heréticos. Os cátaros deixa eu ver só se eu não esqueci de falar alguém aqui, eu coloquei aqui uma notinha. Os cátaros e albingenses, eles eram dualistas, eles acreditavam em heresias que o apóstolo João condenou nas cartas dele. Mas o protestantismo sempre reconheceu os cátaros e albigenses até como uma pré-reforma. Aliás, eu vi agora na nota quando eu olhei ali, eu estava esquecendo dos valdenses, que também são chamados de cristãos reformados. E os valdenses tinham doutrinas que hoje muita gente abomina. Você sabia que até o século XVI os valdenses guardavam o sábado e ensinavam a guarda do sábado igual os adventistas do sétimo dia? Então você que me ataca me chamando de seita, de pervertido, de não ser um monte de coisa, porque eu guardo o sábado, mas enaltece os valdenses como cristãos reformados muito antes de Calvino, então, meu amigo, saiba que os valdenses até o século XVI ensinavam a guarda do sábado, assim como os adventistas do sétimo dia. Então, meus irmãos, vamos parar de atacar uns aos outros. Vamos defender a verdade, aquilo que nós acreditamos, como eu nunca escondi de vocês aqui na internet as coisas que eu acredito. Mas sempre com respeito pelo que discorda de mim, sem emitir juízo de valor.